todos, meu nome é Beatriz Dias Queiroz, eu sou médica veterinária formada e aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro eu atuo como assistente administrativa e membro da Comissão de Ética no Uso de Animais. Hoje a gente vai falar sobre legislação na experimentação animal. Na verdade são 3 aulas, sobre esse tema e essa aqui vai ser a nossa primeira aula. Antes de a gente começar, é importante a gente definir o que seria, no caso, legislação. Então, legislação, uma definição prática para ela, são um conjunto de leis que vai regularizar sobre uma determinada matéria, estabelecendo as condutas aceitáveis e não aceitáveis dentro daquele assunto. Bom, já em 1988, com a nossa Constituição Federal, no artigo 225, a gente tem: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então é importante a gente entender que o meio ambiente nada mais é do que a fauna, a flora, micro-organismo, a rochas, solo e a atmosfera. Então, os animais fazem parte do meio ambiente, E por eles fazerem parte do meio ambiente, a gente vê aqui nesse artigo que no caso, o poder público e a coletividade têm o dever de defendê-lo, ou seja, defender o meio ambiente onde os animais estão inseridos. No primeiro parágrafo a gente vê: proteger a fauna, a flora, vedadas na forma de lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então a gente já vê que já em 1988 havia uma preocupação em relação aos animais. Em 98, com a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela ficou definido que é crime, no seu artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Indo mais além, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos. Então aqui a gente vê que a utilização de animais para fins didáticos e científicos em experiência dolorosa, também pode sofrer as mesmas penas do ato de praticar abuso e maus tratos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Atualmente a pena dessa lei é de 3 meses a 1 ano de reclusão mais multa, sendo que já tem um projeto de lei no Senado que foi aprovado para aumentar, no caso, a pena dessa lei de 1 a 4 anos de reclusão. E quando a gente fala de maus tratos, é uma coisa muito subjetiva, Porque o que é maus tratos para mim pode não ser maus tratos para vocês. Então eu coloco aqui nesse slide fotos, de animais que a princípio não tem a ver com a experimentação animal, e eu pergunto a vocês: será que esses animais estão sofrendo maus tratos nessas 2 situações? E nesse outro slide eu coloco já fotos de animais utilizados na experimentação animal e faço a mesma pergunta, Será que esses animais aqui nessas situações estão sofrendo maus tratos? Então, por ter uma falta da definição de maus tratos na lei, na legislação, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o órgão que regulariza a profissão médico veterinária, é o órgão que tem competência técnica para esse assunto, ele publicou a sua resolução 1236 em 2018, que vai definir e vai caracterizar os maus tratos. Então, segundo essa resolução, maus tratos é todo ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoquem dor ou sofrimento aos animais. Essa resolução, ela cita, no caso, uns 29 tópicos de situações que caracterizam maus tratos aos animais. Eu tomei a particularidade de separar algumas que tem mais a ver com a matéria da nossa aula de hoje, que é em relação ao uso de animais científico, seja na pesquisa científica ou no ensino. Então a gente tem aqui no artigo 1, executar procedimentos invasivos ou cirúrgicos
sem os devidos cuidados anestésicos, analgésicos e higiênicos sanitários tecnicamente recomendados. Né? É caracterizado como maus-tratos. No artigo 2, permitir ou autorizar a realização de procedimentos anestésicos, analgésicos, invasivos, cirúrgicos ou injuriantes por pessoas sem qualificação técnica profissional. Então, precisa ter uma pessoa que tenha habilidade e qualificação técnica para a realização desses experimentos. Senão, isso pode ser considerado como maus-tratos. Né? Manter animal sem acesso adequado à água, alimentação e temperatura compatíveis com as suas necessidades e em local desprovido de ventilação e luminosidade adequadas. Né? Então, isso daí é importantíssimo. Principalmente quando a gente tem os roedores, né, utilizados na experimentação, que ficam em biotéreos. A gente sabe que algumas coisas podem acontecer no biotério, pode ter vazamento de um bebedouro, pode ter um problema no ar-condicionado que faça com que essa temperatura pode aumentar. E essa temperatura estando acima do aceitável, esse bebedouro que vazou e não tem mais água para esse animal pode sim estar sofrendo maus-tratos. Tá. Induzir a morte de animal utilizando método não aprovado ou não recomendado pelos órgãos ou entidades oficiais e sem profissional devidamente habilitado. Então, ou seja, os métodos de eutanásia, eles precisam ser aqueles preconizados pela lei, tá? E serem feitos por um profissional que seja habilitado, né, tecnicamente para fazer esse método. E aí, finalmente, em 2008, a gente tem uma legislação específica, né, para o uso de animais cientificamente, seja ele na pesquisa ou no ensino, que foi a Lei Arouca, que é a Lei 11.794 de 2008. A Lei Arouca, ela vai estabelecer os procedimentos para o uso desses animais, né? E ela primeiro diz que as instituições educadoras que poderão realizar esses procedimentos são as instituições de ensino superior e, no caso, instituições de ensino técnico de nível médio na área biomédica. Tá? Além disso, no artigo 2º, essa lei ela se aplica somente aos animais classificados, né, como filocordata, subfilo vertebrata. Ou seja, filocordata são aqueles animais que em algum momento da sua vida, né, ao menos na fase embrionária, tiveram a presença de notocorda. E subfilo vertebrata é aqueles animais que possuem o crânio encerrado dentro de uma caixa craniana, né, um encéfalo encerrado dentro de uma caixa craniana e possuem coluna vertebral. Né? É importante a gente dizer também que algumas práticas relacionadas ao uso de animais não estão regulamentadas nessa lei, né? Porque elas não são, vamos dizer assim, caracterizadas como experimento. Que práticas são essas? São as práticas envolvendo a profilaxia e o tratamento veterinário, né? Todas as práticas não científicas, né, relacionadas a práticas agropecuárias, né? E todas as marcações, identificações, anilhamentos de animal que possam provocar dor momentânea. Isso não está regulamentado nessa lei, então não é classificado como experimento. No artigo 4, a lei cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA. Esse é um órgão nacional, é o órgão multidisciplinar, que ele vai assessorar o Poder Executivo no cumprimento, né, das normas estabelecidas por essa lei. E ele também tem a capacidade de elaborar outras resoluções, outras orientações no que diz respeito ao uso de animais para fins científicos. No artigo 8º, a gente vê que a condição indispensável para o credenciamento das instituições com atividades de ensino ou pesquisa com animais, a constituição prévia de comissões de ética no uso de animais, que são as CEUAs. Então, a CEUA, ela vai ser a linha de frente, né? Vamos dizer assim, que vai fazer cumprir as normas estabelecidas pela legislação e pelas resoluções do Conselho. Então, para uma instituição poder, no caso, usar animais para o fim científico, é indispensável a constituição de uma comissão de ética no uso de animais. No artigo 2º, a criação ou a utilização de animais para a pesquisa fica restrita exclusivamente a instituições credenciadas no Conselho. Então, até agora, a gente viu que precisam de 4 fatores para uma instituição trabalhar e utilizar animais com fins científicos.
Primeiro, ela tem que ser uma instituição de ensino superior ou uma instituição de ensino de nível médio técnico na área biomédica. Ela precisa da constituição de uma CEUA, de uma comissão de ética, e ela precisa também estar cadastrada no Conselho. No artigo 14, a gente vê que o animal será submetido à eutanásia sob restrita obediência às prescrições pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso sofrimento. Eu gosto de ressaltar principalmente essa parte final, quando ocorrer intenso sofrimento, porque isso está ligado com os critérios de ponto final. Critérios de ponto finais são, na verdade, sinais ou sintomas que os animais possam vir a apresentar, não significam que vão apresentar, mas possam vir a apresentar ao longo do experimento, que indiquem que o bem-estar dele está abaixo do aceitável e que, por isso, eles precisam sofrer uma eutanásia precoce. Então, os critérios de pontos finais, eles são, vamos dizer assim, imprescindíveis em qualquer experimento que vai ser realizado, e a gente vai ter uma aula mais à frente para falar um pouco mais sobre isso. É importante ressaltar também que o animal que não for submetido à eutanásia, ele poderá sair do biotério, né, mediante a aprovação da CEUA em relação aos critérios de segurança, né, se esse animal for dirigido ou endereçado a pessoas idôneas ou a entidades protetoras legalizadas que por eles queiram se responsabilizar. Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais. Então, aqui nesse artigo a gente vê que, para evitar ao máximo o uso desnecessário dos animais, principalmente naquelas práticas que são observacionais, né? Essas práticas elas podem ser realizadas uma vez e aí serem filmadas ou gravadas, para evitar que mais aulas utilizem animais, né, no caso. O número de animais a ser utilizados para a execução de um projeto e o tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo, poupando-se ao máximo o sofrimento de animal. Então aqui a gente vê que é sempre indicado que a gente use o menor número de animais possíveis na experimentação, desde, claro, que a gente tenha um resultado conclusivo, desde que esse experimento esteja dentro da reprodutibilidade, ou seja, ele possa ser reproduzido futuramente, né? Porque no caso a gente está tendo um problema muito grande na ciência sobre reprodutibilidade, e isso também vai ser uma aula mais na frente. Então é sempre usar um número menor, mas que seja, no caso, com resultado conclusivo. Experimentos que possam causar dor ou angústias desenvolver-se-ão sob sedação, analgesia ou anestesia adequada. Então, ou seja, todos os procedimentos que a gente sabe que vai causar alguma dor ao animal, eles têm a obrigação de serem desenvolvidos. Essa dor ela precisa ser abrandada, né? Então, eles têm a obrigação de serem desenvolvidos sob sedação, analgesia ou anestesia. Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e a angústia exigem autorização específica da CEUA em obediência às normas estabelecidas pelo Conselho. É importante a gente frisar que, na verdade, qualquer experimento, para ser iniciado, ele precisa da autorização prévia da CEUA, né? Agora, obviamente que estudos que envolvam processos relacionados à dor, ou seja, que a dor seja o objetivo do estudo, são estudos assim com grau de invasividade mais intenso, né? Geralmente grau de invasividade 3 ou 4, e que eles vão passar por uma análise mais minuciosa dessa comissão de ética. E, obviamente, eles só vão poder ser feitos após a aprovação dessa comissão. É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas, né? Então, o uso de bloqueadores neuromusculares em substituição a substâncias sedativas, analgésicas e anestésicas. Por que isso? Porque bloqueadores neuromusculares, eles causam paralisia, né, no caso do animal. Então o animal vai ficar imóvel, não tem como ele se mexer. E, porém, se você não usa substância analgésica ou anestésica, ele vai estar sem se mexer e sentindo todo o processo doloroso da experimentação.
Então, esses bloqueadores neuromusculares, eles podem ser usados, eles são usados até, inclusive, em muitos experimentos de fisiologia da respiração, mas eles só são usados juntamente com substâncias sedativas, analgésicas e anestésicas. Tá? É vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto de pesquisa. Então, a gente vê aqui que, para justamente o animal não ter um sofrimento intenso, é vedada a reutilização dele, para ele não passar por 2 experimentos. Então, ele tem, a partir do final do experimento, ele tem dois destinos possíveis. Um é a eutanásia, ou como a gente viu anteriormente, ele pode ser retirado do biotério sem sofrer eutanásia, desde que isso daí seja aprovado pela CEUA, respeitando todas as normas de biossegurança, e ele ser destinado a pessoas idôneas ou a entidades protetoras legalizadas que queiram por esses animais ser responsabilizados. É importante a gente frisar também que as práticas de ensino que utilizam muito procedimentos traumáticos, esses procedimentos traumáticos podem ser realizados num animal, né? Desde que todos esses procedimentos sejam realizados dentro da vigência de um único anestésico e que esse animal seja submetido à eutanásia antes do despertar, né? Então não vai ter despertar, vai ser submetido à eutanásia, tá bom? Gente, por hoje foi só. Eu agradeço a participação de vocês. Aqui está a referência bibliográfica, onde vocês podem consultar caso vocês tenham alguma dúvida. A gente também está disponibilizando material escrito, tá? É interessante que vocês olhem o material escrito para reforçar o que foi, no caso, apresentado na aula de hoje. Eu deixo aqui o meu e-mail e se vocês quiserem trocar alguma ideia ou tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever, tá bom? Um abraço, muito obrigada.